TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai! Uma honra saber que agora mesmo milhares e milhares de pessoas estão diretamente enlaçados conosco através do mundo, assim que damos bem-vindo e recebemos que os olhos deles são iluminados como os nossos foram iluminados. Vamos buscar primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O tema de hoje é a mente natural. Está a mente de Cristo e estão as demais mentes. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 em diante, diz assim o Evangelho: e nós não recebemos o Espírito do mundo, ou seja, a interpretação de como o mundo interpreta, o espírito de ensino do mundo, senão o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que saibamos o que Deus nos concedeu. Dando a entender que se você não tem o Espírito que vem de Deus, então você não pode entender o que Deus te concedeu. A palavra Espírito aqui é ensino. Não está falando de um espírito volátil ou algo assim, senão o espírito de ensino. E depois o confirma, diz, o qual também falamos, esse espírito fala, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Essa é a ideia de você perceber o espiritual. E então, nós temos um sistema religioso, por 2000 anos, que vem vindo interpretando a Bíblia pela mente natural. Por isso me dá lástima que os hotéis, as sociedades cristãs dos gideões, eles colocam uma Bíblia em cada hotel, pensando que isso vai lhes ajudar. Mas quando eles pegam essa Bíblia, eles a leem com a mente natural. Então essa Bíblia, para eles, é como uma pistola na mesinha de noite. Uma pistola porque ao ler, eles se matam com ela. Porque se não é com a mente de Cristo, isto é morte. Por isso é que Paulo disse que a letra mata. A Bíblia é um dos piores livros que existem. Se você não tem o Espírito de Deus ou a mente de Cristo para interpretá-la. Agora, vamos seguir lendo. Diz, mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Imagine-te dizer que eu sou Deus. Isso é uma loucura. E tudo é loucura. Dizer que está predestinado é loucura. Dizer que o diabo está destruído é loucura. Dizer que o pecado foi tirado, loucura. Tudo que nós ensinamos é loucura. De fato, nós somos salvos pela loucura da pregação. Imagine. Porque o que te salva não é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para o perdão dos pecados. O que te salva é a loucura
de você perceber que isso está lhe dizendo a verdade. Isso te salva de ti mesmo. Diga, eu estou louco. Diz, porque para eles são loucura e não pode entendê-las. Você tratou de explicar a esse teu amigo para que ele entenda? E ao teu familiar? Tem tratado? E não pôde, todavia? E não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Ao contrário, o espiritual julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, você sabe por que Paulo disse: quem conheceu a mente do Senhor? Porque até Moisés não conheceu a mente do Senhor. Moisés recebeu os mandamentos através de anjos, porque Deus nem quis aparecer ali para isso. Ele enviou anjos. Envia eles por aí. Isso é temporário, isso foi acrescentado. A lei foi um pacto acrescentado. Portanto, ninguém possuiu a mente de Cristo. Os apóstolos não receberam a mente de Cristo. Eles simplesmente serviram a Moisés também. O único que teve a mente de Cristo foi Paulo. Por isso, ele colocou aí, mas para escrever, não para explicar. Porque se tivesse explicado, então não teriam matado a ele, e então o evangelho se conheceria. Agora, predestinadamente no decreto de Deus, Paulo teve a mente de Cristo para escrever, e depois a mente de Cristo se foi embora da terra. Desapareceu. Então, por 2000 anos, as pessoas pegaram a Bíblia e começaram a interpretar. E veja se é a mente natural que Washington DC, nada mais de 1000 interpretações de regras de fé. Veja se a mente natural pode ter diferenças. Bom, agora mesmo, fora daqui, porque aqui não, aqui metemos 20 pessoas em uma casa e lhe entregamos o verso bíblico para ver o que eles pensam os 20 igual, porque eles perderam suas mentes e têm a mente de Cristo. Agora vai a um centro comercial e diz: vem cá, interpreta-me esse verso bíblico. E mete 20 pessoas aí numa casa e depois pergunta: o que vocês entenderam? Vai haver 20 interpretações. Por isso é que existem metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, carismáticos, mormons, testemunhas de Jeová, batistas 1, 2, 3, 4, 5, pentecostais 20, 22, 23, 24. Por quê? Se é uma só Bíblia, por que tantas interpretações se há uma Bíblia só? Por quê? Porque a interpretaram com a mente natural. E com a mente natural, você não vai chegar à unidade do Espírito. Por isso, nenhum ministério mundialmente tem podido levar que todos falem o mesmo. Não puderam. E mais, nos Estados Unidos, não há uma congregação que fale o mesmo de um estado a outro, imagine. Se afastam 2 estados, já falam diferente. Até cantam diferente. A mim, eu passei porque às vezes cantavam corinho lá nos Estados Unidos. Quando eu ia a Porto Rico, mudavam e diziam: isso não é o mesmo. Mas para conseguir isso, teriam. Por isso foi que Paulo disse: vejam, comigo, com minha morte, a mente de Cristo se apaga. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha a mente de Cristo.
Essa é a interpretação, até que venha a mente de Cristo à Terra de novo. Uma das coisas que a mim sempre me chama a atenção, e não posso tirar isso da minha cabeça, já estou há mais de 25 anos com essa experiência, é essa. Quando o Senhor me aparece um corpo, mas sem rosto, imagine. Tudo é... Então, quando aparece essa imagem assim diante de mim, imediatamente me senta e começa a me ensinar a interpretar-me o que está escrito. E foi pouco. Me interpretava era Romanos 6, e eu pouco. Eu tive 3 anos falando os 3 capítulos. Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. E então ele me repetiu isso como por 2 horas e meia. E então em Romanos 6 implica que estamos mortos ao pecado. Somos impecáveis porque estamos mortos ao pecado. Romanos 7 diz que... Graças. Romanos 7 diz que agora estamos livres da lei por termos morrido ao pecado, porque a lei só é dada aos vivos. Mas se você está morto em Cristo, então a lei não encontra quem julgar. Então Romanos 8 diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei, do pecado e da morte. E ele me explicava isso. Isso é o que forma a mente de Cristo em um crente. Quando você quer dirigir-se a alguém que está perto de você, como formar a mente de Cristo nele, leia Romanos 6, veja, você está morto ao pecado. E explica isso como você puder. Por exemplo, morto na Flórida não se pode ser cobrado taxas, porque morreu. Igual que um morto na Flórida, se a polícia está procurando ele, tem que arquivar tudo, porque ele morreu. Quem é que vai levar preso? Um morto? Então, se você está morto ao pecado, como se te pode encontrar em pecado se você está morto ao pecado? Quer dizer que você é impecável. Você não pode ser achado em pecado, ainda que se porte, salte, brinque, faça o que fizer. Vai ter problema, naturalmente. Mas não se te pode achar em pecado, porque é que você está morto ao pecado. Que é o que a mente natural não entende. Sim, a mente espiritual diz, claro, sim, isso eu entendo. Mas a mente natural, você explica isso por aí, os pregadores, ele diz isso para viver como der vontade a ele, porque com a mente natural não percebe. Sim, a mente natural jamais vai perceber o espírito de ensino, porque é uma mente natural. Digo, se essa é a versão moderna, se você for a versão antiga, da de 1500, eu tenho várias bíblias velhinhas aí, diz que o homem animal não percebe a Deus. O homem é um animal sem esta interpretação, por isso por aí o que há são congregações animais. Digo, de homens naturais, perdão. Eu recebo que estão me vendo milhares de pessoas que não são animais, os que são espirituais, que entendem assim. Eu digo que são entendidos para avançar o projeto que é da mesma forma que a água, o maremoto se meteu. Olha, que se meta o maremoto da graça, a palavra correndo aí. O homem natural, você sabe quantos naturais nos interpretam? E a mim me dá lástima, porque eu nem luto, nem quero explicar mais. Com o que eu estou lutando? Com um animal? Imagine. E por mais que uma pessoa explique. Você sabe que no o sistema natural dizem, sem santidade ninguém verá o Senhor. Verdade que eles dizem isso? Sem santidade, ninguém verá.
E então, pois eles leem esse sem santidade ninguém verá o Senhor. Então dizem, eu tenho que me portar bem. Até quando? Quanto você pode alcançar portando-se bem para conseguir ver o Senhor por tua santidade? Está bem que você se porte bem um dia, 2, 3, 4, 60 anos portando-se bem, mas no dia 1º do ano 60, pois já não pode ver o Senhor. Sem dúvida, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz, mas por ele está em vós, em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus santificação. Sim? A pessoa percebe imediatamente, eu sou santo. Eu sou um santo travesso, mas eu sou santo. Um santo tranquilo, mas eu sou santo. Mas esse nosso desafio, esse é o meu desafio, tratando com o mundo de teólogos naturais, de pastores, que são muito bons, boas pessoas, bem-intencionadas. Eles são nossos vizinhos e, como consequências, se converteram em nossos inimigos, porque com a mente natural, imagine, por isso Paulo tinha tantas perseguições. Quem eram os piores inimigos de Paulo? Os apóstolos. Por quê? Porque eles tinham a mente natural e Paulo tinha a mente de Cristo. Por isso é que você tem problemas com tua família. E por mais que você trate de explicar, com a mente natural, não vão poder acomodar o espiritual ao espiritual. Não sabem acomodar. Então, isso se converte em uma luta. Em tremenda luta. O que aconteceu a este ministério é que chegou a ele a mente de Cristo, ou seja, que Deus, predestinadamente, imagine, se Deus não tira a sua mente da terra, não haveria apostasia. A apostasia não teria chegado. Sem dúvida, ele diz que é necessária a apostasia para que depois venha o Senhor. Ou seja, para que viesse a apostasia, ele mesmo teve que tirar a sua mente da terra, tirá-la para que ninguém interpretasse, porque disse que o Senhor não virá sem que viesse a apostasia. Quer dizer que a apostasia, o que temos visto nestes anos, que todo o sistema cristão apostatou da verdade. Bom, todos dizem que o diabo está vivo, pois apostataram. Todos pensam que a salvação se perde, apostataram. Não digas abençoado, porque se aborrecem. Não querem estar abençoados, eles querem Deus te abençoe e Deus continue, mas não querem definir. Porque apostataram. Eles pensam que você é salvo por tua decisão, por tua livre ação, por teu livre arbítrio. E a Bíblia não ensina isso. Então, nos encontramos com a tremenda tarefa de enfrentarmos a um monstro religioso que não possui a mente de Cristo. Por isso Paulo disse aí, mas nós temos a mente de Cristo. Ele estava fazendo diferença entre ele e Timóteo e seus discípulos. Ele disse, nós temos a mente de Cristo, mas os demais não. E naquele tempo. Ou seja, que Deus, sua mente é dada a um grupo de pessoas eleitas para que governem a terra através dessa mente. Então, com a mente de Cristo é que você tem que aprender a viver. Primeiro, tem que se manifestar a você a mente natural. Digo, se você consegue ser maduro em suas ações, em suas decisões, quando vais falar, quando vais atuar. Eu
Se fosse você, perguntaria: o que me diz a mente de Cristo neste momento? O que me diz a mente? Porque primeiro você pensa em que você está aí lutando com o que fosse, e você luta e pensa agora, se você tivesse um momento, o que me diz a mente de Cristo? E isso salva você de qualquer situação. Se você pensa em ir ao médico, e de momento você diria: o que me diz a mente de Cristo? Olha, a mente de Cristo diz que se sua vida se manifesta em meu corpo mortal, eu sou curado, pois eu recebo antes de ir ao médico. Antes de fazer uma declaração de que eu não vou conseguir nada, vamos ver o que me diz a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo são as 14 epístolas, expressas em revelação, não em letra. E com essa mente é que vamos dominar o mundo. Eu, pessoalmente, não penso fazer nada que essa mente não me diga, imagine. Se essa mente não fala, se a mente de Cristo não fala em mim, então nós somos dois farsantes, tremendos farsantes, sabe? Talvez o movimento mais falso que já se levantou na história. Aí disse um escritor de Brasil há pouco tempo, uma carta que me chegou. Uma carta tinha como umas 15 páginas, eu creio. De um homem que fez investigações a todas as seitas, cultos ou não, que ele deu vontade de chamar uma seita, um culto. Então ele escolheu Crescendo em Graça e disse: possivelmente esta é uma das seitas mais perigosas que já se levantaram na história do cristianismo. E ele tinha toda a razão. Ele tem toda a razão. Veja se tem toda a razão que quando João falou do anticristo, estava falando de Paulo naquele tempo. Porque a mente de Cristo é anticristo. A mente de Cristo é anti-Jesus de Nazaré, porque não lhe convém que você o imite na carne. Portanto, Paulo, evitando que as pessoas imitassem a Cristo na carne, João o chamou anticristo. Então eu, que promovo mundialmente que não imitem a Jesus de Nazaré, pois eu sou o próximo anticristo. Olha, e todos esses são méritos, porque possuem a mente de Cristo. Quantos possuem a mente de Cristo aqui? Se lhes ativou a mente de Cristo? Pois com a mente de Cristo, a dívida sua é pensar como Cristo. Devedores não há carne, senão ao Espírito. Portanto, você deve pensar como pensa a mente de Cristo. E se você fizer isso, isso é uma loucura. Isso é um estilo de vida loucura. É uma loucura rica. Porque você está dizendo o que a mente de Cristo diz que você é. A mente de Cristo diz que você é um tesouro em um vaso de barro. E um tesouro tem muito valor. Isso é o que você disse. Olha, e é uma pena que nós, tão fiéis que somos ao que está escrito, as pessoas não nos entendem. Mas com Paulo aconteceu o mesmo. Paulo, veja, ninguém, nem João entendeu, nem Pedro, nem Judas, o irmão de Jesus. Nenhum dos apóstolos pôde entender o trabalho do apóstolo Paulo. Bom, ao contrário, Pedro se foi contra Paulo de uma forma que o único amiguinho que andava com Paulo, que era Barnabé, em Gálatas 2, diz que até mesmo Barnabé foi arrastado pela hipocrisia de Pedro. Quer dizer que Pedro, quando viu a Barnabé, ele disse: livre-se desse homem,
que esse homem pensa diferente de nós. Por quê? Porque Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Assim que Barnabé foi arrastado pela hipocrisia de Pedro, e todos, a igreja da Galácia, foi arrastada pelos apóstolos. E quando Paulo se ausentou, eles chegaram e lastimaram a congregação. Não é como Paulo disse, se equivocaram. O Espírito não se recebe somente por fé, mas também pelas obras da lei. Porque imagine, aí estava Tiago, e Tiago era da semente de Pedro, e Tiago disse, já vedes que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Pegaram os galacianos e os turbaram de tal forma que Paulo disse, Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Me fiz vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Se fez inimigo deles. Eu trabalhei muitos anos com uma associação de igrejas. E eu trabalhei muitos anos e fiz muito bons amigos. E hoje esses pastores me odeiam. Porque se tivessem lástima de mim, quando você vê que alguém está turbado em espírito de erro, bom, você tem pena, você vai dizer, rapaz, você segue fulano? Não, pobrezinho, olha, esse homem está tão mal, veja como é que está. Mas não é com ira. Quando tem lástima de você, pena de você, é porque você está no erro. Mas quando se fala em ira com você, é porque há ciúme, há insegurança. Então declaramos o ministério crescendo em graça, a mente de Cristo. A mente de Cristo. Não saias da mente de Cristo, porque você vai se turbar. Vão te chegar pensamentos naturais, e esses pensamentos naturais podem até te tirar do ministério. Te tiram do reinando em vida. Veja, todas as pessoas que saíram deste ministério não sabem reinar em vida. E não estão reinando em vida. Se torna bem difícil, porque reinar em vida é respirar graça sempre. É ouvir conselhos novos. E o que se vai daqui perde como contacto. E então começa a repetir-se, entrar em contratações. De alguma forma, eu não sei. Eu gostaria de saber de um pastor que saiu daqui que esteja bem. Mas um. Todos, eu não sei o que acontece com eles. Eles se lhes mete como um espírito de turbação. E ficam sem gente, não crescem. É uma situação que não se sabe o que acontece com eles. Por quê? Porque melhor é não ter conhecido o caminho da verdade do que você ir rápido atrás. Porque uma vez a mente de Cristo repousa em você, e você não seguir pensando assim, é uma maldição. É pensar na mente natural pelo resto de sua vida. Assim que, abençoados, eu os convido a estar em pé e diga a quem está ao teu lado, você tem a mente de Cristo. Você pensa como Cristo. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil. E também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é
um abençoado com todas as bênçãos espirituais.